Fala galera, espero que estejam bem. Agora a gente vai começar mais um vídeo. Esse vai ser um dos vídeos mais longos que a gente vai ter no canal, porém vamos tentar aí resumir o máximo de informações para que o vídeo também não fique muito extenso, também atrapalhe o desenvolvimento da nossa tecnologia social. O intuito é trazer de forma mais simples e descomplicada todo esse processo que a gente fez no trabalho e também entregar uma reflexão acerca do corpo, da medicalização e das mídias digitais. Então a gente vai começar agora esse vídeo das discussões, é o primeiro vídeo, nós teremos mais um vídeo e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre como funciona a nossa análise, né? Então a gente fez uma análise de dados temática, como eu falei um pouquinho no último vídeo, vai sair aqui o linkzinho, acompanha lá, é o vídeo da metodologia, então aqui no videozinho vocês vão conseguir acompanhar. Então galera, a nossa análise temática foi feita da seguinte maneira, a gente pegou os grandes temas, né? Medicalização, corpo e mídia, e a gente dividiu esses temas e as falas das participantes. A princípio, a gente iria fazer um recorte cronológico, né? De 18 a 30 anos e 31 a 45 anos, gerando uma hipótese de que iriam ter contrapontos nesse sentido de pensar o modo de medicalização, até as próprias mídias digitais e essa influência. E aí a gente percebeu que não se tratava, na verdade, de um recorte cronológico. Como saiu muita mídia digital, principalmente as redes sociais, a gente conseguiu perceber que tornava mais interessante a gente fazer um recorte cultural e geracional. Então o que a gente viu? Pensando, né, nesse recorte geracional, é claro, a gente precisa entender que a gente procura responder as nossas perguntas, né, os nossos objetivos do trabalho e o problema de pesquisa. Então, relembrando aqui, a gente procurou compreender a influência da mídia e da medicalização no corpo de mulheres praticantes de exercício físico. Então, a gente buscou sempre responder na análise, principalmente a pergunta problema, e a partir disso, a gente foi tecendo as análises com os grandes temas. Observando essa questão geracional, a gente observou, então, que deveríamos ter dois grupos, as nativas e imigrantes digitais. O que são isso e por que isso aconteceu durante o trabalho? A gente começou a observar que as falas das participantes não cabiam mais naquele limite cronológico, e sim num limite, numa questão geracional, porque aí a gente consegue analisar de uma forma cultural bem mais ampla, né? Ele não fica um sistema fechado. E aí a gente consegue ver recortes e perpasses da cultura dentro das respostas das participantes. A gente vai falar um pouquinho então das nativas e das imigrantes digitais. O que são as nativas e imigrantes digitais? As nativas digitais são aquelas que nasceram depois da década de 80 e as imigrantes digitais são as que nasceram antes da década de 80. O que houve nesse período? Nesse período, década de 80, nós tivemos a criação da Usenet e a BBS, a Bulletin Board System, que foram os primeiros meios de comunicação digital a serem criados. Então, a partir disso, temos uma quebra, uma ruptura cultural entre duas gerações, né? Os que nasceram antes da criação desses meios de comunicação digital e os que nasceram depois. Então, os que nasceram depois são os nativos digitais, já inseridos em um mundo digital, e os imigrantes digitais são aqueles que estavam em um mundo analógico e aí começaram a aprender e ainda continuam aprendendo com as tecnologias, principalmente as tecnologias digitais. Importante a gente observar, e aí uma questão até filosófica, que a gente não teve ainda uma geração que viveu e morreu, uma geração inteira que viveu e morreu durante esse processo digital que a gente está passando. Então a gente ainda não teve uma geração que viveu a sua vida inteira no processo de digitalização dessa criação das tecnologias. Então, anteriormente, nós tínhamos um grupo de 3 mulheres, né? Que era o grupo 1, desculpa. Então, nós tínhamos 3 mulheres no grupo 1 e tínhamos 5 mulheres no grupo 2, que era o grupo de 31 a 45 anos. Quando a gente fez esse recorte geracional, acabou invertendo, porque nós tínhamos 2 nativas digitais que nasceram ali após a década de 80 e aí elas entram nessa
nessa categoria de nativas digitais. Então passamos a ter 5 nativas digitais e tivemos aí 3 imigrantes digitais. As imigrantes digitais a gente vai falar no próximo vídeo, então a gente também fez a divisão das categorias pelas nativas e imigrantes digitais para ver todas essas nuances que aparecem e o que elas trazem na forma de pensar, na forma de entender até a mídia e como a medicalização funciona para cada grupo geracional. Então agora a gente vai falar somente das nativas digitais nesse vídeo e no próximo vídeo a gente vai falar das imigrantes digitais. Para as discussões, galera, a gente não vai usar o nome, obviamente, das participantes. Então a gente vai usar o nome de flores, todas elas a gente deu o nome de flores. Então nós temos as nativas digitais, tá? São a petúnia, a rosa, a íris, a margarida e a tulipa. E as imigrantes digitais são a girassol, a amaryllis e a hortênsia. Então nós temos essas 3 imigrantes e as 5 nativas digitais. Bom, observando todo o contexto desse nosso mundo digital, segundo dados do We Are Social e HotSuite 2019, eles fazem essa pesquisa digital todos os anos. Eles nos trouxeram que 57% da população mundial utiliza a internet hoje. E nesse ambiente de internet, é comum que as pessoas criem a sua identidade digital. O que é identidade digital? Ela entra em uma rede social para criar essa identidade digital. Hoje a gente vê que para entrar em alguns aplicativos e fazer algumas situações dentro da internet, a gente precisa ter essa identidade digital em alguma plataforma, seja ela Facebook, Instagram, YouTube. Então a gente precisa ter essa identidade digital para hoje poder acessar aí alguns aplicativos e algumas situações que temos no cotidiano. Então hoje a gente tem, segundo esse relatório, cerca de 3,4 bilhões de pessoas ativas nas redes sociais e observando um dado importante, galera, de 2018 a 2019, a população mundial cresceu 1,1%. Em contrapartida, os usuários de internet e mídia social ativos cresceram 9,1%, ou seja, teve um crescimento maior do que o crescimento populacional mundial. Então, evidenciando aí essa expansão do meio digital. Nas Américas, 78% da população utiliza a internet e 66% da população latino-americana tem uma identidade digital, está inserida, está ativa em alguma rede social. Na América, o número de crescimento populacional é de 0,9%, em contrapartida, o número de usuários ativos de redes sociais cresceu 3,8%, evidenciando um crescimento nas Américas. O tempo médio gasto por um brasileiro nas redes sociais é de 9 horas e 29 minutos. Então, um brasileiro ele fica, a princípio, 9 horas e 29 minutos dentro das redes sociais e utilizando a internet, que representa uma superioridade até comparado com o mundo, que é 6 horas e 42 minutos. Então, o brasileiro fica muito mais tempo na internet do que em comparação com o resto do mundo. O Brasil fica em segundo lugar nesse ranking de utilização das redes sociais, de utilização da internet, e perde para apenas a Filipina. A população da Filipina fica em média 10 horas e 2 minutos. Então eles alcançam um tempo um pouquinho maior na mídia digital e nas redes sociais. Outro fato interessante que eles trouxeram nessa pesquisa são os 10 sites mais acessados no mundo. Então eu vou elencar alguns aqui, tá? E claro, alguns que aparecem bastante nas discussões que as nossas participantes trazem. Então nós temos o Google em primeiro lugar, temos o YouTube em segundo lugar, temos o Facebook em terceiro lugar, o Twitter em sétimo lugar e o Instagram em 10º lugar. Então esses são praticamente alguns dos sites mais acessados no mundo e por esses usuários de internet. Para as nativas digitais, quando a gente fez essa pergunta da mídia social, qual mídia social que elas utilizavam, apareceu mais o WhatsApp e o Instagram. Essas duas redes sociais são as mais utilizadas pelas nativas digitais. Galera, para acessar as perguntas, tem no vídeo aqui, o vídeo da metodologia, então segue lá, tem todo o roteirinho de como que a gente fez as perguntas, claro, buscando responder os nossos objetivos gerais e específicos.
Bom, as nativas digitais, elas nos trouxeram que elas utilizam as mídias digitais, principalmente o WhatsApp e Instagram, para se comunicar, para passar o tempo, para trabalhar. Então elas utilizam mais nesse sentido. E a fluidez da mídia digital, ela parece ser mais atraente às nativas digitais, também tendo em vista que elas já estão inseridas nesse contexto digital. Embora as nativas digitais tenham aspectos geracionais que envolvem a mídia digital, encontramos algumas nuances nesse sentido. Nós tivemos uma participante, a Margarida, que ela é nascida em 1983. Ela destaca em uma das suas falas que antes ela utilizava mais a TV e hoje ela utiliza basicamente as mídias digitais. Então ela teve esse contato mais forte, principalmente na sua infância, a tecnologia analógica, e agora com o advento da mídia digital, ela tem mais esse contato. É importante a gente ressaltar que também tem um recorte cultural, no sentido de que essas tecnologias, onde criou essa ruptura entre digital, entre as nativas e imigrantes digitais, que criou essa ruptura geracional, ela aconteceu nos Estados Unidos. Então, até chegar no Brasil, já tem um outro contexto cultural e outras formas de se observar. Então, há essa disparidade e aí a gente vê um recorte cultural bem bacana aí, nesse sentido, quando a gente observa que algumas participantes, apesar de serem consideradas nativas digitais, elas também passaram em um mundo analógico, principalmente até a maior parte da sua vida. E aí agora elas entram nessa questão, inclusive até com as imigrantes digitais, de aprender esse movimento, diferente das que nasceram ali após a década de 90, onde no Brasil ficou mais latente a questão da internet, e aí a gente conseguiu ter outras mídias digitais, elas tinham mais contato, né? Então, a Margarida, ela nos traz uma fala bem interessante, entre aspas. Ela fala, o WhatsApp tem um ponto de reflexão nesse momento, quando ela fala, e o Instagram, são as mídias que ela mais utiliza. Que eu tenho mais contato já foi a TV. Interessante, já foi a TV e já foi o rádio. Mas hoje o meu contato maior é nesses dois comunicadores. Eu não tenho hábito de TV, mas perdi o hábito até para jornais e tudo. Interessante nesse momento, nesse período, perdi o hábito. Então ela conta que ela tinha esse hábito maior de estar acompanhando as tecnologias analógicas e agora ela acompanha mais as tecnologias digitais. A Tulipa nos traz uma questão interessante nessa primeira pergunta. Ela também esboça o WhatsApp, Instagram, e aí ela fala também sobre algumas questões que ela observa na internet para passar o tempo, para trabalhar. E ela cita uma substância que é o Morozil, e aí a gente pode ver um recorte de medicalização, uma substância que é utilizada geralmente para o emagrecimento, auxilia no processo de emagrecimento. Então ela citou essa forma medicalizante de ver o corpo até a partir desse produto manipulado, geralmente em farmácias de manipulação. Então ela traz essa questão da medicalização latente também, junto com a fala das mídias que ela mais utiliza, principalmente as mídias digitais, né? Outra situação que a gente também buscou identificar foi como que a mídia influencia nesses aspectos, o que a mídia traz de influência para elas no cotidiano. E a Petúnia nos traz uma situação bem interessante de como a mídia faz essa influência. Então, entre aspas, ela coloca sim e não. Sim pela forma como a gente se vê. Eu sempre percebo assim, dependendo do que a gente vê, a gente tenta buscar aquilo e a gente fica vidrado naquilo. Então, por exemplo, assim, quando eu, às vezes, estou escrevendo e tal, eu sei que eu tenho que me desligar do Instagram, do WhatsApp, do Facebook e não mexer em nada. Que eu sei que eu não faço isso e me trava bastante. Na questão de ter tudo aqui e tudo muito rápido, me incomoda também e me atrapalha, me influencia bastante. Então ela traz esse conceito de influência a todo momento da mídia digital no cotidiano dela, até mesmo quando a tela está apagada. Interessante a gente ver nesse sentido até conceitos da Donna Haraway, onde os nativos digitais eles já praticamente são integrados à máquina, integrados ao smartphone. Hoje a gente não consegue, e eu sou um nativo digital, ficar longe do smartphone, das questões que nós temos de comunicação. E aí ela traz mais ou menos esse sentido para a gente observar como isso influencia no cotidiano dela. No momento que ela não pode estar utilizando, mesmo com a tela apagada, ele traz essa situação de influência. Nós temos um conceito que Palfrey e Gesser
trazem, onde para os nativos digitais a mídia, o offline e o online, eles se confundem e se integram a todo tempo. Os nativos digitais às vezes não sabem distinguir o que é offline e o que é online na sua vida. Então a Iris ressalta uma situação dessas nuances que fica evidente no cotidiano dela, relacionando a mídia digital com o corpo e a sociedade. Entre aspas, é a parte que também me chama a atenção, são duas, né? Tanto a parte da alimentação quanto a parte da estética. Por quê? Da alimentação, por exemplo, assim, tu tens uma dieta, tu tá seguindo aquela dieta, mas eu, por exemplo, eu enjoo muito fácil dos pratos, enfim, dos alimentos que eu consumo no dia a dia. Então eu estou sempre buscando o Instagram como uma forma de buscar referências de pratos diferentes, formas de fazer diferentes. Por exemplo, um ovo tem 8 formas de fazer, então eu busco bastante isso. E outra coisa que eu também gosto é a parte da estética, que a Petúnia falou. Então tudo que tá tendo tem novidades, tem microagulhamento, tem botox, tem preenchimento, então isso eu também busco constantemente. É isso, essas duas coisas que eu mais uso. Então ela traz essa busca a todo momento sobre a mídia digital para que ela traga uma influência à sua vida real. No sentido de que ela precisa dessas novas informações buscadas na mídia digital, para que ela consiga adaptar a sua vida real. Então ela mistura aí o offline com o online no sentido de incrementar a sua vida e melhorar até situações cotidianas. Interessante observar que o botox, o preenchimento facial, essas situações faladas pela Iris, elas entram tanto no conceito de medicalização do corpo, de Ivan Illich, e aí tem aqui, galera, vou deixar aqui um materialzinho da nossa revisão literária, onde eu falo um pouquinho do Ivan Illich e das suas iatrogêneses, então acompanha lá, quem quiser dar uma voltada e acompanhar. São procedimentos a qual também Donna Haraway, ela traz, que é o corpo ciborgue, né? O cruzamento do natural e o artificial. A Rosa também traz uma influência da mídia digital na sua vida e até na parte corporal. Entre aspas. Bastante. Nesse caso, não só pelo meu trabalho, porque eu trabalho com a parte de moda e a gente busca muita inspiração e referência nas redes sociais, principalmente Instagram, mas a parte comportamental e do corpo também. Até ontem o Instagram anunciou esse negócio de fim dos likes, né? Então ela traz um pouquinho das nuances de corpo que a mídia digital traz e as influências que gera no seu cotidiano, e ao mesmo tempo ela faz um link com a retirada dos likes do Instagram, com a premissa de proteger aí a autoestima dos usuários, pois alguns psicólogos pressionaram o próprio Instagram, alegando que a necessidade de aprovação em posts era um risco à saúde mental do usuário. Então, por isso foi retirado os likes. Observando um aspecto cultural de influência dessa mídia digital, chegou ao ponto de que profissionais aí, psicólogos, entrassem em contato com a plataforma para alertar sobre esses males de influência mental, esses males que pode estar trazendo através da mídia digital. A Rosa ainda ela expõe uma questão que a gente já vê muitas discussões, inclusive na mídia digital, que é o padrão, um padrão de beleza imposto. Então ela particularmente traz uma pressão quando se trata do gênero feminino. Entre aspas, sim, eu acho que sim. Lembrando, galera, a gente ainda está na questão da influência da mídia digital nas nativas digitais. Entre aspas, a Rosa. Sim, eu acho que sim. Tem essa questão de padrão, né? De beleza, que eu acho que o da mulher é muito mais cobrado e criticado ou inspirado do que os homens. Enfim, daí eu acho que rola uma pressão maior, assim. Ou então, não só a questão de estética também, mas a gente vê alguma coisa, às vezes uma roupa, e a gente quer. Então ela expõe essa pressão que a mídia digital coloca no gênero feminino, no ponto de vista da Rosa, e aí a gente já faz um link com Jacob, 2014, que ele traz o quê? Entre aspas, por trás de discursos motivacionais esconde-se uma realidade de eterna vigilância e controle, onde quem segue monitora aqueles que seguem e é monitorado por quem é seguido. A Iris também, ela comenta essa frustração ao observar tais comparativos nessa questão
de padrão corporal, como ela deveria se enquadrar. Então ela vê isso na mídia digital e ela se sente pressionada nesse sentido. Entre aspas. Eu também acredito que influencie. Por exemplo, assim, o que eu acho é que muitas vezes a gente vê só coisas positivas e a gente acaba querendo se comparar àquela pessoa, e muitas vezes, como aquela pessoa só vai postando coisas positivas, a gente fica um pouco frustrado. Poxa, mas eu vejo o sujeito lá, ele é perfeito, porque ele tem isso, ele tem aquilo e tudo mais, e aí é diferente da realidade na qual tu está inserido, e aí essa cobrança. Eu acho que ela acaba trazendo muita frustração para todo mundo, sabe? E eu, por exemplo, eu trabalho na área, né, social. Então, por exemplo, eu vejo que a realidade ela é outra. A realidade hoje está cada vez mais aumentando a desigualdade social, e aí tu vais no Instagram e tu não vê isso, sabe? Tu vê como se tudo estivesse lindo, tudo estivesse maravilhoso, e eu acho que os sujeitos eles acabam se cobrando muito mais e se frustrando muito mais por conta disso, por conta dessa influência que a mídia passa. Que aí é tanto na parte financeira, tanto na parte estética, na área do corpo, enfim. Eu acredito que isso seja a minha visão. Então a Iris nos traz, a partir da sua visão, todas essas questões que envolvem a mídia digital e as suas influências nos aspectos negativos. Nós temos uma autora que é a Paula Sibilia, onde ela nos traz aí o Show do Eu, no livro O Show do Eu, questões relacionadas à mídia digital e como tudo isso funciona no campo digital, principalmente nas redes sociais. Como que a nossa exposição, principalmente da nossa intimidade, isso vira um espetáculo para outras pessoas. Então, galera, é interessante acompanhar o livro da Paula Sibilia, é bem bacana. Eu vou deixar aqui a referência, então busquem lá, é muito interessante as discussões. Temos vários vídeos da Paula Sibilia aqui no YouTube, é bem legal a gente fazer esse link. Tratando das formas medicalizantes, né, e dessas questões às quais as nativas digitais nos trouxeram de pressão, uma pressão corporal, principalmente mais assídua no corpo feminino em questões estéticas, o Lipovetsky, ele nos traz, o Gilles Lipovetsky, questões acerca da medicalização, onde a medicalização se tornou uma forma, uma ferramenta de consumo. A partir do momento que se vende algo para prevenir algo que ainda não aconteceu. Entre aspas, ele coloca: agora devemos prever o futuro e mudar os comportamentos em relação às condutas de risco. Ou seja, a medicalização se torna ferramenta de consumo a partir do momento que se vende algo para prevenir outro que ainda nem aconteceu ou vai acontecer. Então ele traz nos seus conceitos que não se trata mais de curar as doenças. Agora devemos prever o futuro. E nessa nuance que entra a medicalização. A Rosa nos traz uma fala bem interessante, corroborando com essa ideia do Lipovetsky, da medicalização, onde ela fala o seguinte, entre aspas: eu vou ser bem sincera, eu estou fazendo um procedimento que chama lipo de papada enzimática. E eu vi no Instagram, fiquei surtada por causa da bendita da lipo da papada enzimática. Enquanto eu não fiz, eu não sosseguei. Então, o que mais me chama atenção, tudo que mexe com a parte do rosto. Tanto que eu tenho cirurgia plástica no rosto, faço essa lipo, relata outro procedimento que a gente não conseguiu captar no áudio, às vezes acontece também, e aí a gente coloca como trecho inaudível no trabalho. É o que eu tenho mais vontade, é o que eu mais busco ver. Então ela traz essa questão do consumo da medicalização e como que a mídia social se torna ferramenta para influência desse consumo da medicalização. Essa medicalização em volta de um viés estético, em volta de um viés onde o sujeito deve ser mais saudável, o mais saudável possível. Então, todas essas formas de medicalizar o corpo, de tirar a naturalização do corpo, são ferramentas utilizadas hoje no Instagram, é o que a gente conseguiu observar através da fala da Rosa. Fazendo uma breve correção, foi a Petúnia que nos trouxe as questões da lipopapada enzimática e do consumo da medicalização, da influência da mídia digital acerca da medicalização do corpo. Então foi a Petúnia que trouxe essas situações. A Rosa nos traz uma outra fala
muito interessante, tá? Onde a gente pode ver o processo medicalizante, tá? E como que ele funciona, principalmente uma das iatrogêneses do Ivan Illich. Então vamos para a fala da Rosa. Entre aspas, o que me chama atenção, não que eu queira fazer, mas o que me chama atenção, que tem muito, são os métodos de emagrecimento rápido, assim. Tenho visto muito essa questão de desafio de 30 dias, desafio de 45 dias, e até esses tempos eu entrei no Instagram da pessoa, ela é estudante de nutrição, ela nem é formada ainda, aí comecei a ver uns stories, ela falando sobre o método, como que funcionaria o desafio ali, fiquei bem assustada com aquilo. Tenho conhecidas que fizeram e me relataram que foi muito difícil, porque era uma coisa muito regrada e nananá, e depois engordei de novo. Então eu tenho visto muito essa questão de desafio e projeto de mudança de vida que me assusta um pouco, porque nada que é muito rápido tende a durar por muito tempo, porque não é um método eficaz. E aí eu vou trazer uma outra fala da Rosa também, onde ela passou por esse processo, e aí a gente vai fazer uma discussão bem bacana sobre a medicalização. Então na segunda fala ela fala o seguinte: é uma questão de saúde, entre aspas. É uma questão de saúde, ou seja, é uma coisa bem importante, né? Não só postar lá nas redes sociais que em 30 dias você estará com menos 10 quilos, porque eu sou a prova viva que isso não funciona. Risos. Ela coloca risos ela ri durante a entrevista. Fiz uma dieta uma vez e em 3 meses eu perdi 12 quilos. Mas assim, ó, eu não vivia, não comia, eu não me alimentava direito. Depois que fazia exame, vitamina D não tinha, várias vitaminas, um monte de nutrientes, cabelo caindo, unha quebrada, tava magra, mas estava totalmente sem saúde e logo engordei tudo que eu tinha perdido e hoje busco devagarzinho e me respeitando assim, né? Não me aceitei, eu me aceito do jeito que eu tô, mas eu tenho a consciência de que eu posso e quero ficar melhor. Então, nessas duas falas da Rosa, a gente consegue observar principalmente duas iatrogêneses, né? A iatrogênese do corpo, de Ivan Illich, e a iatrogênese clínica. A iatrogênese clínica, relembrando, ela acontece quando um saber médico, que nesse caso é um nutricionista, prescreveu uma dieta muito restrita, e aí ela, ao invés de melhorar a saúde da paciente, piorou as situações as quais ela considerava saudável para ela. Então, na fala dela, na fala da Rosa, a gente observa que esse saber, o advento dessa técnica, quando aplicada a ela, e ela não foi algo saudável, não foi algo benéfico para ela. Então aí a gente vê a iatrogênese clínica e a iatrogênese do corpo no sentido de alterar e buscar algo mais saudável. Acredita-se que essa dieta restritiva, né, iria providenciar uma saúde superior a ela, e conforme ela relatou, isso não foi o que aconteceu. Então, o que chama a atenção nela nas redes sociais foi basicamente essas situações de medicalização, no sentido de os saberes médicos estarem dentro da mídia social e acontecendo esse tipo de iatrogênese clínica e iatrogênese do corpo, como evidencia, como trazido o conceito de medicalização a partir de Ivan Illich. Então, galera, a gente pôde observar um pouquinho aí das falas do material empírico que a gente trouxe do trabalho. Discutimos um pouco com alguns autores. Claro que lá no trabalho ele vai estar mais detalhado, então convido vocês a acompanharem o trabalho, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo, e também acompanhar os próximos vídeos para a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa pesquisa, entender um pouquinho mais sobre essas influências da mídia, como ela que influencia o gênero feminino e como que ela principalmente influencia agora as imigrantes digitais, como é que esse recorte geracional a gente pode observar a partir da medicalização do corpo e das mídias digitais. Então, galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Já deixa aquele like, já se inscreve no nosso canal, tamo junto, dá aquele comentário se ficou alguma dúvida e a gente vai trocando ideia, vamos enriquecendo cada vez mais a nossa tecnologia social. Galera, forte abraço!